Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Escola de Imóveis. Meu nome é Pedro Câmara e hoje vai ser um vídeo quase como que um relato pessoal de como que eu comecei a investir no mercado imobiliário, como que alguém com 20 anos de idade consegue comprar um apartamento. E eu vou explicar um pouco mais para vocês como que foi, né, esse meu início dessa jornada de investidor imobiliário que já tem agora mais de 15 anos aí nesse mercado. Antes de mais nada, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você não me acompanha lá no Instagram, Escola de Imóveis, bora lá, conteúdo todos os dias feito por um investidor imobiliário para outros investidores e profissionais do mercado imobiliário. Mas vamos lá, porque eu recebi várias perguntas de um post que eu fiz tem algumas semanas, né, quando eu falei que eu comprei o meu primeiro apartamento com 20 anos de idade. E talvez, né, hoje em 2024 as pessoas ficam um pouco espantadas, né? Como que alguém com 20 anos de idade compra um apartamento? Como que alguém com 20 anos de idade tem renda, dá entrada, enfim. Vou compartilhar com vocês aqui um pouco mais da minha história, tá? Lembrando que hoje eu tenho 34 anos de idade, então eu tô falando de um apartamento que eu comprei 14 anos atrás, em 2010, lá em Porto Alegre, que é a minha cidade natal. Foi onde, né, eu passei boa parte ali da minha juventude, onde eu fiz faculdade de arquitetura, e foi lá, quando eu estava fazendo a faculdade, que eu comprei esse primeiro apartamento. Mas antes de falar, né, dessa primeira compra, eu preciso voltar alguns anos. Sim, né, eu comprei muito jovem, mas obviamente que se eu não tivesse me planejado, né, se eu não tivesse economizado dinheiro, eu não iria conseguir comprar um apartamento com 20 anos de idade, né? Então o Pedro, desde cedo, desde sempre, ele teve vontade de juntar dinheiro, tá? Eu sei que talvez algumas pessoas não vão concordar e vão achar que uma criança não deve pensar em juntar dinheiro, que deve se preocupar com outras coisas, etc. Mas fato é que desde cedo eu sempre tive essa vontade de trabalhar e juntar dinheiro. Então, mais ou menos quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu era, né, um pré-adolescente bem nerd, tá, pessoal? Passava muitas horas no computador. Sim, 2000, 2002 já tinha, né, acesso a computador, internet. A internet era um pouco devagar. Depois eu me lembro que lá por 2002 começou a ser DSL. Não sei se a galera vai saber o que é isso hoje em dia, né? Não era fibra. Mas eu sempre gostei muito de computador, tá? Eu me lembro que 97 já tinha computador na minha casa, com 7 anos de idade, já entrava no UOL, enfim. Então eu sempre fui muito ligado com informática, com jogos, etc. Apesar que hoje em dia, né, olha só, eu passo muito tempo no computador, mas produzindo conteúdo para vocês. Então, lá por 2012, 2013, eu comecei a me interessar em fazer sites, né? Olha como a vida dá voltas, né? Eu comecei a minha carreira fazendo sites e hoje, né, também estou trabalhando novamente na internet. E comecei a programar, fazer HTML, etc. Tanto é que em 2004, desculpa, quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria trabalhar. Eu decidi que eu queria começar a ganhar dinheiro, né? E meus pais me incentivaram, me apoiaram. Eu fiz a minha carteira de trabalho, sim, pessoal. Podia, não sei se hoje em dia pode fazer com 14 anos de idade, mas em 2004 podia. Fiz minha carteira de trabalho e eu apliquei para um estágio, né? Naquela época eu já tinha feito um curso técnico, né? Um curso técnico em desenvolvimento de websites, né? A escola nem queria me aceitar, né? Porque era uma escola que basicamente iam pessoas que faziam faculdade, iam lá aprender como fazer site. E minha mãe foi lá e matriculou uma criança de 14 anos de idade para fazer um curso, 14, 15 anos. E eu fiz esse curso e logo depois eu consegui, por indicação de um professor, apliquei para uma vaga de um estágio, tá? De 3, 4 horas, acho que era 4 horas o estágio, numa agência de publicidade. E foi o meu primeiro emprego. Então, em 2004, eu, com a carteira de trabalho, fiz esse estágio, tá? Na época, eu estudava à tarde. Então, basicamente, né, meu pai ou minha mãe me levava de carro até o estágio antes, acho que era meu pai, antes dele ir para o trabalho, e aí alguém me buscava meio-dia,
para comer lá em casa e depois 1h30 da tarde eu ia para, eu acho que na época era a 8ª série, né? E aí à tarde eu estudava na 8ª série, à noite, né? Obviamente tinha curso de inglês, tinha provas, né? Tinha que estudar para o colégio e no outro dia de manhã, novamente no estágio. E eu fiz isso por alguns meses, mas logo eu me dei conta que o que eu ganhava no estágio, que eu, se eu não me engano, era algo em torno de R$ 400, né? Que para 2004, para uma criança, né? Um pré-adolescente, na verdade, já era bastante dinheiro. Eu me dei conta que eu fazendo o site em casa para empresas e para profissionais liberais, eu poderia ganhar muito mais. E aí eu pedi demissão, depois de uns 6 meses mais ou menos, e eu comecei a fazer sites para empresas e profissionais liberais. Me lembro até hoje, tá, pessoal? Que eu cobrava na casa de 500, 700 reais por site. Quando era um site mais complexo e maior, cobrava ali na casa de 1.000, 1.200 reais, tá? E com isso, fazendo o site em casa, cheguei até a abrir um CNPJ, sim. Com 15, 16 anos, eu já tinha um CNPJ. Não só eu, obviamente, porque um menor de idade, na época também, não podia ser dono de uma empresa, né? Ele teria que ter um sócio maior de idade, que no caso era minha mãe, mas eu tinha o CNPJ e até os 20 anos de idade, basicamente, eu segui fazendo, trabalhando, né? Fazendo ali alguns bicos, fazendo sites, né? A minha empresinha, na verdade, eu fechei ela lá em 2018, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu já tinha a paixão, né, por seguir e trabalhar no mercado imobiliário, entrei na faculdade de arquitetura, mas quando chegou ali com 20 anos de idade, eu continuei fazendo estágio, né, aí já na área de arquitetura, e eu já tinha um capital, né, já tinha umas economias para conseguir dar de entrada em um apartamento. E nessa época, pessoal, minha mãe tinha uma escola infantil, uma pequena escola infantil, atendia na casa de umas 30 crianças, e eu trabalhava com ela na escola, então eu tinha um prolabore de, se eu não me engano, entre 2 e 3 salários mínimos, eu acho que era 2,5, que eu ajudava na parte administrativa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu procurei ter várias fontes de renda e vários trabalhos, enfim, eu nunca me acomodei, de certa forma, em uma única coisa, né? E aí, claro, com isso eu consegui comprovar renda, eu já tinha um Prolabore, eu já tinha um imposto de renda, eu já tinha uma poupança, eu já tinha meus investimentos ali em ações, em renda fixa, isso com 20 anos de idade, e eu consegui comprovar renda. E aí em 2010, quando eu decidi comprar o meu primeiro apartamento, e depois a gente pode falar mais dele, mas assim, foi a localização errada, enfim, não é um negócio que eu faria hoje, mas foi importante para eu perder esse medo, né? Tem muitas pessoas, né? Hoje eu tô falando 14 anos depois, tem muitas pessoas que ainda têm medo, né? E insegurança na hora de comprar um imóvel, coisa que eu fiz 14 anos atrás, com 20 anos, errando na localização, sim, mas de certa forma acertando, né? Na proatividade, vamos dizer assim, de arriscar, né? E de fato pegar um financiamento que era um valor de, né? O imóvel que eu comprei era de 104 mil reais, se eu não me engano eu financiei na casa de 70, 75, o que era muito dinheiro para mim na época, né? Então de fato eu arrisquei pegando um financiamento, mas eu sabia, pessoal, mesmo sem ter o conhecimento do mercado imobiliário que eu tenho hoje, que o mercado estava bombando, que a demanda estava crescendo, que os imóveis estavam se valorizando muito ano após ano. A gente está falando aqui no boom, né, que a gente teve entre os anos 2000 e 2013, 14 mais ou menos, e foi nessa época que eu investi. Então eu comprei em 2010 na planta um apartamento financiado com a Caixa, e depois que ele ficou pronto, e aí eu me formei em arquitetura em 2014, me mudei aqui para São Paulo, onde eu moro até hoje, né? Quase 10 anos aqui desde essa mudança para São Paulo, mas logo que eu mudei para São Paulo, ele ficou pronto, a obra atrasou e eu vendi ele, né? Então, quitei esse primeiro financiamento e obtive um lucro interessante que eu reinvesti, guardei, até obviamente eu juntar mais umas economias e comprar o meu primeiro estúdio aqui em São Paulo, que vocês já viram bastante aqui no Instagram e no YouTube, que eu comprei ele em 2018, né? Então, eu comprei esse primeiro apartamento em 2010, eu vendi em 2015,
Daí eu fui trabalhar na Europa, fiquei 2 anos trabalhando numa incorporadora lá na Europa. Quando eu retornei ao Brasil em 2018, que eu voltei para São Paulo, que eu comprei o primeiro estúdio para renda aqui em São Paulo. Então, essa é a minha história resumida, né? Espero que inspire aí várias pessoas jovens que também estão querendo comprar e investir desde cedo. É possível, faça um planejamento, faça uma poupança, trabalhe e não fique preso a uma única fonte de renda, um único trabalho. Você que é jovem, você precisa explorar e você precisa conseguir, obviamente, mais de uma fonte de renda para você conseguir mais rapidamente juntar dinheiro, comprovar a renda, pegar um financiamento e sim, o financiamento vai te alavancar para 1, 2, 3, 4 imóveis. É isso que eu tenho feito, né? Nos últimos anos, e por isso que hoje eu tenho e minha esposa temos 6 imóveis, porque a gente tem 5 financiamentos, né? A gente está, obviamente, utilizando o nosso trabalho, utilizando a nossa renda para cada vez mais alavancar o nosso patrimônio e, claro, né, é o que eu falo lá para os meus alunos, eu vou utilizando a renda dos meus apartamentos para conseguir comprar mais apartamentos. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, hoje é um vídeo curto aqui, resumindo, né, essa parte dessa história que às vezes o pessoal fica com dúvida, mas será que é verdade essa história que o Pedro comprou um apartamento com 20 anos de idade? Sim, estou explicando para vocês aqui como que eu fiz para comprar um apartamento com 20 anos de idade. Ficaram com alguma dúvida? Por favor, deixe um comentário aqui que eu respondo pessoalmente todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado!